O vento cortante do Cáucaso assobiava contra a blindagem do Leopard 1. Mas dentro da torre, o ar estava impregnado com o cheiro de diesel. Café barato e o suor frio de 4 pessoas que não deveriam estar ali. Helena, a comandante grega de 34 anos, ajustava o periscópio. Antes da guerra, ela passava as manhãs em Atenas discutindo a ética de Aristóteles com seus alunos de filosofia. Agora, sua ética era medida em milímetros de penetração de blindagem. Ela odiava a forma como o metal do tanque parecia sugar o calor de sua alma, tornando-a tão rígida quanto a máquina. Seu maior medo não era morrer, mas perceber que já não sentia nada ao dar a ordem de fogo. Marcos, mantenha o motor em marcha lenta. Não quero que a vibração denuncie nossa posição para o T-62 lá em cima, ordenou Helena pelo rádio interno. No banco do motorista, Marcos, o alemão de 42 anos, mantinha as mãos firmes no manche. Ele era um homem de movimentos rápidos, herança de seus anos como mecânico e piloto de rally. Ele amava o rugido de um motor bem ajustado, mas odiava o silêncio do desfiladeiro. No silêncio, ele ouvia as vozes da esposa e da filha que ficaram em Berlim, e a dúvida de se algum dia voltaria a consertar carros de passeio voltava a assombrá-lo. Entendido, chefe, mas se precisarmos sair daqui. O gelo vai nos fazer patinar como bailarinos, respondeu Marcos, tentando disfarçar a ansiedade com o humor seco que todos já conheciam. No centro da torre, Caio, o artilheiro brasileiro de apenas 21 anos, não tirava os olhos da mira ótica. 6 meses atrás, ele era um ídolo nos esportes, ganhando campeonatos de tiro tático em frente a monitores de 240 Hz. Ele gostava de ouvir música clássica para se concentrar, mas o comando proibira fones de ouvido em combate. Para Caio, a guerra ainda tinha uma qualidade surreal, quase digital. Sua hesitação vinha do momento em que a imagem na mira deixava de ser um pixel e se tornava um tanque real, com pessoas dentro. Eu tenho o alvo, Helena, mas eles não estão se movendo. Por que não estão atirando? Perguntou Caio, a voz falhando levemente. Por causa disso, disse Thomas, o municiador, apontando para o pequeno monitor auxiliar. Thomas era o coração do tanque. Aos 28 anos, ex-trabalhador portuário na Inglaterra, ele era o mais forte e o mais jovem em espírito. Ele sonhava em abrir um pub na costa britânica. Thomas não gostava de espaços fechados, ironicamente trabalhando na função mais claustrofóbica do Leopard, mas sua lealdade à tripulação superava seu pavor. Ele segurava uma granada hash de 105 milímetros, como se fosse um bebê, pronto para alimentá-la no canhão. No topo da colina, dentro do T-62 soviético, o cenário era oposto. O coronel Vartang, um veterano que viu a União Soviética ruir, não lutava por ideologias, mas pela terra onde seus ancestrais foram enterrados. Ele amava o cheiro da terra após a chuva e detestava a tecnologia moderna que tirava a honra do combate próximo. Seu artilheiro, um jovem local que via Vartang como um pai, estava com o dedo no gatilho, mas o coronel o impediu. Atrás do Leopard 1, a silhueta de uma escola de pedra servia de abrigo para dezenas de refugiados da aldeia. Se o T-62 disparasse e errasse, ou se a munição atravessasse o Leopard, a escola desabaria. Vartang hesitou. Ele era um homem de dever, mas seu código de honra proibia o sacrifício de inocentes para destruir um inimigo que, como ele podia ver pela hesitação do Leopard, também parecia ter percebido o impasse. Thomas, prepare a munição de fumaça, ordenou Helena subitamente. Fumaça? Mas eles vão nos ver mudar de posição. Exclamou Caio. Eles já nos viram, Caio, mas o comandante daquele T-62 está nos dando uma chance. Ele não quer derrubar aquela escola tanto quanto eu não quero que você carregue essa culpa pelo resto da vida. Helena sentiu o peso da filosofia retornando. Se dispararmos fumaça, criamos uma parede. Nós recuamos, eles mantêm a posição e os civis vivem para ver o pôr do sol. Thomas sorriu, o medo da claustrofobia dando lugar ao alívio. Ele ejetou a munição perfurante e encaixou de fumaça com uma agilidade impressionante. Leopard disparou. Uma cortina branca e densa subiu no desfiladeiro. Do outro lado, o coronel Vartang abaixou o binóculo e deu um leve aceno de cabeça, que ninguém no Leopard viu, mas todos sentiram. Marcos engatou a ré, e o tanque alemão desapareceu na névoa, deixando para trás apenas o rastro na neve e a vida preservada na escola de pedra. A névoa de fumaça não durou para sempre. O que Helena e o coronel Vartang não sabiam era que a guerra, em sua natureza caótica, raramente aceita acordos silenciosos de cavalheiros.
enquanto o Leopardum de Marcos recuava taticamente pela encosta congelada. Um estrondo seco ecoou não do T-62 de Vartang, mas do flanco leste. Uma bateria de artilharia autopropulsada, operada por uma facção mercenária sem os escrúpulos do coronel, havia rastreado as comunicações de rádio. Para eles, a escola não era um santuário, era uma cobertura inimiga. O primeiro impacto atingiu a crista da colina, lançando estilhaços de rocha e metal sobre o T-62. No Leopard 1, o choque foi sentido no estômago. "Marcos, pare o tanque!" gritou Helena, golpeando o topo da torre. "Caio, o que você vê?" Caio, o jovem dos esportes, agora via a realidade em alta definição e sem filtros. Pela mira, ele viu o T-62 de Vartang ser jogado para o lado. Pela onda de choque, o motor do tanque soviético expeliu uma fumaça negra e densa. "Eles foram atingidos, Helena. A artilharia está nivelando a colina. E a próxima salva vai cair direto na escola." Thomas, o municiador, suava apesar do frio de menos 10 graus Celsius. O pavor de espaços fechados tentava dominá-lo, mas ele focou na tarefa. "Se a gente não fizer o fogo de contrabateria, ninguém sai vivo dali. Nem os refugiados, nem o velho do T-62, disse Thomas, batendo a mão no canhão de 105 milímetros. No T-62, o cenário era de horror. O coronel Vartang estava com o rosto banhado em sangue. Um estilhaço cortara seu supercílio. Seu artilheiro estava desmaiado sobre a culatra e o motorista gritava, com a perna presa nas ferragens retorcidas. Vartang, o homem que amava o cheiro da terra, agora só sentia o cheiro metálico de sangue e o ozônio dos circuitos queimados. Ele tentou alcançar o rádio, mas o sistema estava morto. Ele olhou pelo periscópio trincado e viu o Leopard parar de fugir. Ele viu o tanque Grigolemo girar a torre na direção oposta dele. "Marx, posicione o blindado no cume." Ordenou Helena Caio. "Esqueça o T-62. Eles são aliados agora. Trace a trajetória daqueles disparos de artilharia. Thomas, carregue munição sabor." Helena tomou uma decisão que Aristóteles chamaria de coragem temerária. Ela expôs a blindagem fina do Leopard para proteger o ângulo de queda dos projéteis que miravam a escola. "Fogo!" gritou Helena. Caio disparou. A precisão que ele cultivou em quartos escuros no Brasil agora salvava vidas reais. 3 disparos rápidos. O Leopard sacudia como um animal selvagem. No horizonte, uma explosão laranja indicou que eles haviam atingido o depósito de munição da artilharia mercenária. Mas o preço veio rápido. Uma salva final da artilharia, já disparada, caiu entre o Leopard e o T-62. O deslocamento de ar jogou o Leopard contra uma rocha. Lá dentro, Marcos bateu a cabeça contra o volante de direção, ficando zonzo. Thomas foi jogado contra o rack de munição, deslocando o ombro, mas não soltou a última granada. O silêncio retornou ao Cáucaso, mas desta vez era um silêncio de exaustão. Helena saiu pela escotilha, com as pernas trêmulas. O Leopard estava imobilizado, com a lagarta esquerda arrebentada. Do outro lado, a escola de pedra estava intacta. Na colina acima, a escotilha do T-62 se abriu com um guincho doloroso. O coronel Vartang emergiu, tossindo, amparado pelo seu municiador. Ele estava ferido, mancando, com um curativo improvisado no rosto, mas vivo. Sua tripulação estava sangrando, mas todos respiravam o ar gelado da montanha. Vartang olhou para baixo, pro Leopard de um quebrado que escolhera lutar por ele. Ele não tinha rádio, então fez o que um homem de sua época faria. Ele retirou o cantil de metal da cintura, tomou um gole e o ergueu na direção de Helena. "Eles sobreviveram?" Perguntou Caio, subindo ao lado de Helena, limpando o suor do rosto. "Sim, Caio." "Eles sobreviveram?" respondeu Helena, sentindo o frio da montanha finalmente ser mais fraco que o calor em seu peito. Marcos e Thomas saíram logo depois. Thomas, segurando o ombro dolorido, olhou para a escola e viu as crianças e refugiados saindo cautelosamente. Olhando para os 2 monstros de metal que, por um milagre de humanidade, haviam se tornado seus guardiões. A guerra continuaria no dia seguinte, em outro vale, com outros tanques. Mas naquela noite, no desfiladeiro, não havia inimigos. Havia apenas 4 estrangeiros e 3 locais, unidos pela cicatriz do aço e pelo peso de uma decisão impossível que, por uma vez, terminou com a vida vencendo a morte.